Boa noite, estamos aqui para mais uma roda de conversa da NAPRE com o nosso convidado todo especial, Potássio, que é cofundador do projeto social Conversa da Bauala, é assim que se pronuncia, se não me engano, certo? É diretor de marketing e eventos da Associação Nacional de Relações, Estudantes de Relações Internacionais, a NERI, e ele vai abordar a nossa conexão, né? Nossa relação África, relações Brasil-Angola, Angola-Brasil, e é todo seu, tá certo? Pode passar o próximo slide, por favor? Isso. Sinta-se à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Acredito que também já deve estar ficando meio tarde para vocês aí no Brasil. Aqui já são 22 horas e mais alguns minutos. Como a Leia e a Bárbara fizeram a apresentação, eu sou Portácio Agostinho e estou aqui para junto conversarmos sobre a relação existente entre Angola e Brasil, Brasil-Angola, e fazermos uma introspecção por aquilo que é a África, né, o continente que, digamos assim, é o berço da humanidade. Então, estamos aqui. Olha, eu trouxe aqui alguns aspectos, digamos, primordiais, que é para nós entendermos mais ou menos o que é a África, como ela está constituída, e depois fazermos uma introspecção também para aquilo que são as relações entre a Angola. Recentemente nós comemoramos a África, de modo geral, comemoramos um aniversário, o Dia de África, 25 de maio. Então, era necessário fazermos uma introspecção. Como é que a África se tornou, então, de alguma forma, visível para o mundo, diante de todos aqueles aspectos que todo mundo conhece. Então, o continente africano, como vocês podem perceber no slide, né, fazemos 17% da, 17% da população mundial. E é o terceiro continente mais populoso do mundo. E apesar desse crescimento, que muitas das vezes é dado por causa da falta de condições, da falta de preparo, da falta de educação sexual, da falta de melhorias das condições de vida em todos os aspectos, em algumas regiões de África, esse crescimento demográfico vai fazendo com que a África se torne tão populosa quanto, digamos assim, o continente asiático. E se nós tivermos uma atenção para isso, e apesar desse crescimento demográfico que existe em África, uma forma por não ter uma esperança média de vida tão alta comparativamente às outras realidades. Então, olhando para essa questão de como a distribuição da renda e a sobrevalorização da mão de obra em África, nós conseguimos perceber que é impossível chegar a uma esperança média de vida tendo essas condições precárias aqui em África, mas esforços existem e esperamos que daqui a algum tempo a esperança média de vida possa aumentar, como aconteceu com Angola, que até 2014 era de 50 anos, agora em 2021, segundo os dados que eu pude apurar, é de 61 anos de idade. Então, podemos ver o grande crescimento econômico que a Angola teve e o grande crescimento infraestrutural e social acabou por observar fez com que a esperança média de vida acabasse também por aumentar ao decorrer do que existência. Então, quanto à extensão territorial, a África ocupa mais de 30 estados. Então, é o terceiro maior continente do mundo, né? A distribuição da população em algumas zonas ou em outras realidades do mundo é feita em África nem tanto, muito por conta das dificuldades geográficas que o continente enfrenta. Então, algumas regiões de África, por serem muito quentes, por serem, de alguma forma, muito fracas no que diz respeito à produtividade, então as pessoas acabam por viver em zonas que lhes facilitem o acesso à água, o acesso à alimentação, o acesso a tudo aquilo que lhes para a sua subsistência. Mesmo em questão de é necessário também, de acordo com alguns estudos demográficos, geográficos, desculpa, é necessário que se olhe também para esses aspectos.
população em África é feita através dessas condições demográficas que acabamos por enfrentar, observar aqui em África. Então, o próximo slide, por favor. Só um instantinho, Potássio, a última parte travou um pouco, se você puder repetir. O slide e posso, de alguma forma, dar continuidade enquanto vocês preparam. Pode continuar, continua, depois a gente volta com qualquer coisa, tá certo? Pode continuar. Certo. Obrigada. Sim. Muito obrigado. Como eu estava fazendo a introspecção daquilo que era a demografia africana, do continente africano, né? Olhando para aquilo que era, de alguma forma, a economia, bem antes da ocupação portuguesa, né? Ela era predominantemente muito por conta dos recursos naturais que a África acaba por ter no seu solo e por causa também da grande extensão territorial fértil, a extração de minérios, né? E a extração de minérios, a questão da agricultura, da pecuária, acabam por ser, de alguma forma, as primeiras formas de subsistência que existem ou que existiram no continente africano. Então, isso também fez com que, de alguma forma, acabasse por atrair o desejo dos partes do mundo. Então, se nós observarmos naquilo que diz respeito à gênese do continente africano, por ser o continente berço e por ser também, de alguma forma, muito fraca no que diz respeito à industrialização, a agricultura, naquilo que é a economia dos países. Então, Angola, só para fazermos um recuo, até bem antes da independência, era um dos maiores exportadores de café no mundo. Então, isso mostra claramente que a questão da agricultura em África é muito forte, é muito patente, mas com o andar com o mudar dos acabou por ficar em segundo escalão em algumas partes de África. No que diz respeito a Angola, hoje praticamente quase que a agricultura não produz tanto de receita para Angola no que diz respeito ou comparativamente a alguns anos atrás. Esse fenômeno é necessário também fazermos um recuo para aquilo que é o processo de civilização em África. Se fizermos Angola particularmente, desculpa, antes de chegarem os primeiros, quando se deu a entrada dos primeiros povos aqui em África, que eram os Quimanes, quando vieram povos do Oriente e do Norte, provavelmente de Camarões, acabaram por, de alguma forma, olhar para a terra, uma nova forma de olhar para o minério, porque eles já trabalhavam com ferro, já trabalhavam com outros tipos de minérios que existiam na terra. E quando entraram para o continente, para Angola, acabaram trazendo toda essa tecnologia, fazendo tornar-se muito mais muita parte do mundo. Então, esse recuo todo nos mostra que, apesar de existir muito fortemente a agricultura, é necessário também algum tipo de tecnologia que é para facilitar esse acesso. Muito poucos usufruíam dela por conta da falta de tecnologia. Então, a tecnologia trazida por outros povos africanos acabaram, de alguma forma, por melhorar muito a condição de vida dessas populações. Um outro slide, por favor. Eu fiz referência anteriormente, né, para nós olharmos para aquilo que era necessário olharmos para aquilo o que a África tinha para oferecer para esses países. Nós fizermos, como eu fiz um recuo, só podia se instalar, os europeus só podiam se instalar em África se a África tivesse alguma coisa a oferecer.
novos territórios. A África acabou por ser, de alguma forma, o estopim para que essas expedições europeias acabassem por ganhar grande relevo a nível mundial. O poder econômico que a África tem e também da força de trabalho que a África oferecia. Eu acabei de falar da densidade demográfica, que em África a população vem crescendo, acontecia antes, muito por conta do fato de que a terra produzia muito, era necessário mão de obra para trabalhar, mesmo entre os africanos. Então, aqueles que tinham terra, que tivessem mão de obra, uma aldeia populosa faria com que a produção naquela região ganhasse mais vida. Então, olhando para isso, os europeus, desculpa, entram em África no século XIV, na primeira impressão, no primeiro contato, eles tiveram a impressão de que aqui poderíamos, de alguma forma, extrair muito mais daquilo que a gente veio procurar. Então, mas para explorar, acabaram então por se instalar. Aqui deu-se a entrada nesse século dos europeus em África. Então, por favor, um outro slide. Depois, com mais calma, eu faço um recuo que é para falarmos daquilo que é realmente o contacto dos portugueses com o povo angolano, no caso, com o reino do Ndongo, no caso. Após a ocupação efetiva dos europeus, a ocupação, depois de todos os trâmites que os portugueses acabaram por realizar em África, com o abolir da escravatura, com o envolvimento do Brasil nesse processo todo, deu-se então a Conferência de Berlim a 15 de novembro. Isso trouxe grandes consequências para o continente africano, muito por conta daquilo que das colônias europeias aqui em África. Ou seja, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve necessidade de alguma forma de poder parar com os países africanos sobre a orientação da ONU na altura, desculpa, na altura, nas Nações Unidas, como é que se chamava? A Liga das Nações, exato, acho que é a Liga das Nações, agora a memória me falha. Isso. Africanos, dando a eles a independência. Mas esse processo todo não foi fácil para os colonizadores, era necessário que eles fizessem de alguma forma a redistribuição de África, era a descoberta deles, então tinham de mantê-la. Então, a conferência via de alguma forma fazer a distribuição, digamos assim, dos países africanos nas colônias. Então, um dos pontos marcantes, digamos assim, dessa distribuição foi a liberdade comercial em toda a bacia do Zé da sua Foz, no que diz respeito propriamente a que era necessário manter as colônias. Então, ele disse, forma por ela me pertencer, por ela sentir que eu vou abrir as fronteiras para fazer comércio com outros países. Então, foi mais ou menos a intenção, né, com a liberdade comercial que Portugal sentiu, tanto a ver com a aplicação do Congresso de Viena quanto à navegação dos rios internacionais. Ou seja, existia uma lei que permitia, que faria com que os mares que de alguma forma pertenciam exclusivamente aos países, entre aspas, acabaram por ser abertos para o mundo. Então, tanto Portugal aqui, a mesma coisa. Dando liberdade comercial, havia necessidade de alguma forma ou dentro das suas colônias. E depois tem o terceiro ponto, que é a futura de costas do continente. Ou seja, legal, tornar viável a ocupação de futuras zonas onde eles achassem que era necessário se estabelecer. Então, ela basicamente isso, tornar a África de alguma forma propriedade sua, mas desta vez de forma legal e com consentimento internacional.
eu acabei de chamar aqui um ponto muito interessante, e eu disse que eu ia fazer um recuo, porque não está no slide, e estávamos a aproveitar o tempo de Portugal aqui no continente africano, propriamente para Angola. Então, em 1484, Portugal chega a Angola na foz do Rio Zaire, de alguma forma para as primeiras expedições com o navegador Diogo anteriormente. Ele viu a grandiosidade que a África tinha, ele viu a grandiosidade que Angola tinha em termos de recursos minerais, a forma como política em reinos, porque eles não encontraram, de alguma forma, uma zona desorganizada, muito pelo contrário, eles encontraram reinos, eles encontraram sociedades politicamente organizadas, economicamente sustentáveis, e olhando para tudo aquilo que eles podiam aproveitar, digamos assim, a mais proeminente pólvora, eles viram um terreno fértil para aquilo que poderia ser o próximo espaço a explorar. Então, a Angola acabou aquilo que era a intenção de Portugal de se estabelecer em outras paragens. Primariamente, foi feito um contato através do Diogo Cão na intenção de poder explorar as zonas e oferecer. E como Angola tinha muito para oferecer, e a África em geral tem muito para oferecer, e a força se estabelecer. Mas só em mil... Não percebi, alguém está falando comigo? Não, não, pode continuar. Tá bom. Então, o Cão em 1484. Só em 575, o Paulo Dias de Novaes, primeiro governador português da história aqui no território angolano, trazendo 100 famílias de colonos e 400 soldados. Então, imaginemos, após o primeiro contato Diogo Cão, que de alguma forma observou que Angola tinha alguma para a Europa, para o mundo de forma geral, avivar a ocupação de Angola, e só se podia fazê-lo trazendo para Angola ou para a África toda a estrutura que Portugal tinha, de alguma forma, dentro do seu país. Então, Angola acabou por ser o campo fértil daquilo que eram as intenções portuguesas diante das suas... Gianni Novas se instala em Angola e acaba por fazer com que tudo aquilo quanto era a estrutura que funcionava dentro de Portugal viesse e fizesse de Angola uma província ultramarina, facilitando, explorando os seus recursos naturais, fazendo com que tirassem africanos, negros que tinham de alguma forma força de trabalho para a Europa, para então ajudar aquilo que hoje acreditamos ser a Europa e o mundo. Então, são essas primeiras impressões que nós temos daquilo que nos conta a história sobre o primeiro contato que os portugueses tiveram com Angola. Só para nós de como é que a Angola acaba por surgir. Então, pode passar para o outro slide, por favor. Pode passar para o outro lado. Bom. Exato. Então, após esse processo todo de Portugal se instalar em Angola, da escravatura, após o abolir da escravatura, ao abolir da escravatura, era necessário então de alguma forma se criarem novas formas de neocolonialismo, fazendo com que aquilo que eram pertences daquilo que eram de alguma forma entre aspas pertences da Europa acabasse por se manter. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o relacionamento do Brasil
Angola começa a se dar, não diretamente, mas através de Portugal, por ser de alguma forma forte dentro do território angolano. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de se libertarem as colônias. O processo de descolonização começou na Ásia, aqui em África particularmente. Esse processo todo, esse processo todo fez com, de alguma forma, que começasse a tomar uma visão muito mais abrangente daquilo que era realmente a necessidade de um lugar mais sadio para se viver, fruto daquilo que aconteceu, né, ou da experiência que os países tinham com a Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração e outras coisas. O mundo olhou para a África como, de alguma forma, um campo não só fértil, mas também precisasse de alguma forma ganhar autonomia, que é para se posicionar, que manter, de alguma forma, o domínio sobre esses territórios, que fosse de uma outra exploração de vidas humanas. Então, o primeiro aconteceu com a Índia e o Paquistão, e a África se deu em 1956, com a Tunísia a ser considerada então independente, e de tornar grande no que diz respeito a infraestruturas, a política, politicamente, lá mais para frente. Então, essa é só para termos uma ideia de como é que começou o processo de descolonização, que foi muito por causa da influência da Segunda Guerra Mundial, do término da Segunda, com que as pessoas ou os países nacional olhasse para a questão da escravidão, para a questão das colônias, com olhos de ver e não meramente como observadores, porque era necessário, de alguma forma, dar autonomia para esses países, porque o que se observou naquilo que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não foi, de alguma forma, salutar, e para não se repetir a mesma coisa, então, a independência era uma sugestão que tinha de ser colocada na mesa e tinha que ser discutida entre os países que tinham as suas colônias. Então, por favor, o outro slide. Bom, Portugal, como tinha fortes colônias aqui em África, nomeadamente Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, já disse Cabo Verde. Portugal, essas colônias acabariam por se perder, muito por conta da influência que a NATO tinha, em particular os Estados Unidos tinha dentro dos militares. Era necessário, então, que se criasse uma resistência, e o medo dessas colônias fez com que Portugal atrasasse naquilo que seria o processo de descolonização. Então, a relação desse processo com o Brasil, a relação desse processo de descolonização, Brasil, Portugal, Angola, deveu-se muito por conta da relação próxima que o Brasil tinha com Portugal, e fez com que, através do Tratado de Amizade e Amizade e Consulta em 1953, o Brasil não tomasse, de alguma forma, um posicionamento tão forte quanto o colonialismo. Muito pelo contrário, não apoiava, mas também não dizia diretamente que não apoia, fruto desse relacionamento. Então, já o Kubitschek, né, estava focado no lançamento da Operação Pan-Americana. Não havia necessidade de o Brasil adotar uma política anticolonialista, porque estava muito mais envolvia o continente sul-americano. Então, tendo em vista que a relação com Portugal poderia ficar de alguma forma beliscada, e por o governo ter os olhos focados para aquilo que são as questões sul-americanas, não havia necessidade do Brasil, no caso, tomar um posicionamento no que diz respeito ao colonialismo. Então, o Brasil fez ouvidos de mercador, deixou a coisa passar, e estava mais preocupado com o desenvolvimento propriamente do Brasil do que olhar para aquilo que seria as vantagens que teria apoiando a colonização das colônias portuguesas aqui em África. Outro slide, por favor. Bom,
Ah, após algum mais tarde, o Brasil adotou uma política chamada política externa independente, ou seja, olhando para aquilo que era a estrutura que o Brasil tinha, a influência que tinha no mundo, a necessidade de se olhar antes como olhava-se muito dentro para aquilo que eram as questões sul-americanas, havia a necessidade de começar a olhar para o mundo com outros olhos, então adotando de alguma forma uma política que fizesse face àquilo que estava acontecendo no mundo. O Brasil adotou a política externa independente. Então, a África acabou por estar no olho do Brasil com mais frequência, com mais vivacidade. No governo de no governo de João Goulart e no governo de João Goulart acabasse por alguma forma ter um espaço na África no que diz respeito à questão da exploração colonial. Então, esse olhar para a África acabou de alguma forma fazer com que o Brasil relações de amizade, entre aspas, com os Estados Unidos, né, acabasse por ficar um pouco distanciada e olhasse para a União Soviética na altura como um próximo parceiro comercial, um próximo parceiro político e todos aqueles que estivessem à volta daquilo que eram os interesses do Brasil acabavam por ficar, ou acabavam por estar no radar do que no radar do Brasil, do governo brasileiro. Então, este novo posicionamento do Brasil, como eu disse, por causa da relação que o Brasil tinha com Portugal, por causa do tratado com Portugal, não era, de alguma forma, um posicionamento tão direto, era ambíguo. Como eu disse, o Brasil não condenava, mas também não condenava, mas também não aceitava, não tinha um posicionamento, digamos assim, abertamente positivo quanto àquilo que Portugal ainda estava a fazer, que era manter as suas colônias. Então, Brasil e Portugal acabavam por, de alguma forma, manter, ainda que com esse novo posicionamento do Brasil, que era muito mais aberto e voltado para a África. Então, se formos nesse período, o Brasil poderia ter, de alguma forma, relações econômicas com países africanos já independentes, mas no que diz respeito a Angola, Moçambique, ele se mantinha na relação que tinha com Portugal. Então, outro slide, por favor. Muito bem. Então, face a tudo aquilo aos acontecimentos que se deram na altura, né, fazendo já aqui uma mescla daquilo que é a desenvoltura da independência em 1974 cai o regime de Salazar no Brasil, em Portugal, um regime ditatorial que visava de alguma forma o impedimento daquilo que seria a descolonização das colônias portuguesas aqui em África, nomeadamente Angola, Portugal, Moçambique. Então, a queda do regime de Salazar fez ressurgir a vontade das colônias portuguesas se tornarem independentes. Já existiam movimentos propriamente em Angola, forma já haviam negociado a intenção de se tornarem independentes, até mesmo por via da força, já tentando, que muitas das vezes não surtiu, não existia vontade política nem administrativa de Portugal em ceder a independência das suas colônias, mesmo países de outras realidades já têm cedido as suas colônias, a independência das suas colônias. Então, só com a queda do regime havia de alguma forma negociar com as colônias aquilo que viria a ser independência. Então, houve processo aqui em Angola para um consenso de quem que havia de alguma forma de ser governo aqui em Angola.
formou-se então um governo de transição com os três movimentos de libertação na altura, nomeadamente o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, e a UNITA, que é a União Nacional para a Independência Total de Angola. Então, esses três movimentos acabaram de alguma forma por se juntar e formariam aquilo que seria o governo de transição para então negociar com Portugal aquilo que viria a ser a independência de Angola. Então, houve nesse processo vários acordos, vários memorandos, vários protocolos. Por força ainda acabou de alguma forma aquilo que viria, que eram três países, de alguma forma acabaram por se desentender, entrar em vias de facto por causa do poder bélico na altura que o Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA, tinha, e por estar em Luanda, acabou por expulsar as outras forças, que eram a FNLA e a UNITA, do polo central das negociações, que era aqui em Luanda. Então, isso fez com que o MPLA tomasse assim dianteira naquilo que viria a ser, então, a independência de Angola. Mas esse processo todo, de alguma forma, esteve sempre no olhar do Brasil. Então, bem antes daquilo que poderia ser o proclamar da independência de Angola, o Brasil enviou, né, Ovidio de Melo, um representante que na altura estava em Londres, enviou para Angola para negociar de alguma forma aquilo que viria a ser a instalação da futura a instalação de futuras dependências diplomáticas do Brasil em Angola. Numa primeira instância, era uma delegação que viria aqui em Angola para conversar com os partidos envolvidos e saber mais ou menos qual era o viés político, quais eram as intenções, de alguma forma, que esses movimentos de libertação aqui em Angola tinham e que passos poderiam dar, então, naquilo que era a efetivação da independência de Angola. Então, o governo brasileiro mandou para Angola, Ovidio de Melo, ele que veio para Angola, antes mesmo de vir para Angola, conversou com representantes dos três movimentos políticos, agendaram uma reunião em Dar Salam aqui em África, num outro país, para então se conversar e saber de alguma forma como é que viria a ser o processo de transição da ex-colônia para então um país independente. Houve, de alguma forma, um posicionamento positivo por parte do então presidente na altura, do líder na altura do partido MPLA, que disse que, de alguma forma, o Brasil poderia vir aqui em Angola e instalar-se e observar tudo aquilo que poderia vir a acontecer que viria a acontecer até a independência, até a proclamada independência de Angola, porque já existia uma data. O mesmo estava para acontecer em Moçambique. A mesma tentativa foi feita em Moçambique. O Ovidio de Melo tentou conversar de alguma forma com o representante da Frelimo, na altura, que é a Frente da Libertação Moçambicana, mas não houve, de alguma forma, o mesmo posicionamento que o líder angolano teve na altura. Para os moçambicanos era necessário que o Brasil reconhecesse primeiro a independência de Moçambique, só assim que poderia vir se instalar, podia trazer uma delegação e se instalar em solo moçambicano. Com Angola foi totalmente diferente. Houve uma abertura, houve um posicionamento muito positivo. Então, só assim é que, de alguma forma, o Brasil acabou por ter o primeiro contato com aquilo que viria a ser hoje, né, o instalar das delegações diplomáticas ou as relações diplomáticas com Angola. No dia 10 de novembro de 1975, acredito eu, que às 0 horas de Brasil, São Lembrando uma traiçoa, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil publica na imprensa um forte posicionamento, dando a entender, de alguma forma, que aceitava, concordava com a independência com a independência de Angola. Esse posicionamento do Brasil não foi tido por outras pessoas ou por outras entidades do governo como um posicionamento, digamos assim, positivo, muito por conta do viés ideológico que o partido que haveria de assumir
a independência do país ser, de alguma forma, de esquerda, por ligação com as repúblicas sociais soviéticas e por ter uma ideologia muito mais de esquerda do que propriamente para a direita, o que se vivia no Brasil por conta da ditadura. Acabou por se olhar, então, para esse posicionamento do Brasil não tão bem quanto poderia ser visto, mas as coisas se efetuaram e em 11 de novembro de 1975 Angola declara-se então independente, já com reconhecimento oficial do Brasil, e o Brasil se tornando assim o primeiro país no mundo, digamos assim, a reconhecer a independência de Angola. Em África, acredito que foi a Argélia, mas no mundo, digamos assim, foi o Brasil. Dava-se, então, assim, o primeiro contato oficial, através do reconhecimento da independência de Angola, o comprometimento ou a amizade que viria a surgir entre o Brasil e Angola. Então, em 1900, após a independência, após todo o processo que existiu em Angola, com a morte do primeiro presidente, a doutora Agostinho Neto, líder do MPLA, né? Depois com a chegada à presidência do então ex-presidente também, um, José Eduardo dos Santos, as relações com Portugal com o Brasil, desculpa, acabaram de alguma forma por se tornar muito mais próximas. Mas só em 1980 é que se dão os primeiros acordos de cooperação econômica, científica e técnica, digamos assim, no que diz respeito a essa relação toda. Então, foram os primeiros contatos. Por estar num processo, digamos assim, depois da independência, houve um período de guerra civil em Angola. Eu acho que, por causa do tempo, não dá para entrarmos em muitos detalhes e estamos agora aqui para estarmos todos ligados naquilo que é a relação Brasil e Angola. Depois do período da guerra civil em Angola, houve necessidade de se reestruturar o país. Então, os acordos de cooperação econômica, científica e técnica acabaram, de alguma forma, trazendo para Angola, né, várias empresas brasileiras que viriam, de alguma forma, ajudar a reconstrução do país, particularmente em comparação daquilo que existiu ou que existia já com a China, que é uma dos maiores parceiros aqui em Angola, porque teve desde o princípio na reconstrução do país e é forte aliado do partido que está no poder, o MPLA. Então, o Brasil não ficou atrás, dado o fato de que, por ser o primeiro país a reconhecer a independência, goza de privilégios no que diz respeito à amizade, à cooperação diplomática que existe entre os dois países. Então, depois da mudança, depois da transição no Brasil, depois da ditadura, as novas eleições, em 1990, o foco do Brasil já não estava muito voltado para aquilo que era a África. Então, a relação com Angola acabou por ficar meio que fraca. Porque já não via Angola como Angola e África de modo geral com grandes olhos, muito pese embora quando da crise petrolífera que teve no Brasil nos anos 70, Angola foi um grande parceiro, mas em 1990 já não era assim tão frequente a necessidade das relações se mantiverem a todo gás, digamos assim, passa aqui a expressão. Só depois, com a eleição do governo, com a eleição do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, só com a entrada do presidente Lula ao governo brasileiro, é que as relações entre Angola e Brasil voltaram a ganhar furor. Então, no primeiro ano no primeiro ano de mandato do presidente Lula e com a paz efetiva em Angola por conta da guerra civil que existia na altura, então Angola alcança a paz, a sua paz efetiva em 2002. Então, com a subida do presidente Lula ao poder em 2003, o presidente Lula fez a sua primeira viagem à África, em particularmente a Angola, para de alguma forma reavivar aquele sentimento de amizade e cooperação que existia já a partir dos anos 70 com Angola. Então,
Lula vem para o Brasil, vem para Angola, acaba de alguma forma, se encontrando com o presidente angolano, acaba de alguma forma, posso aqui a repetição, desculpa, de fomentar aquilo que viria a ser a cooperação de amizade forte que hoje existe entre Angola e o Brasil. Então, aquilo que já existia de cooperação acabou por se fortificar e, digamos assim, hoje vive aquilo que de alguma forma é esperado que se viva, digamos, no que diz respeito à cooperação bilateral entre dois países. Essas relações entre Angola e Brasil acabaram por se dar em vários domínios, desde o econômico, de ensino, como eu fiz referência na área científica. Então, os meus contactos no que diz respeito à educação acabou por se dar bolsas de estudo para quem quisesse fazer mestrado, pós-graduação no Brasil. Então, essa facilidade toda acabou, de alguma forma, vir para assentar aquilo que é a relação entre Brasil e Angola. No domínio o cinema, a teledramaturgia acabou, por de alguma forma, ganhar vida aqui em Angola, muito por conta das novelas, dos filmes que eram produzidos no Brasil. Angola acabou por beber muito disso e acabou também por começar a produzir conteúdos que, de alguma forma, tiveram ou têm alguma relação com aquilo que era a realidade brasileira. Muito por conta das novelas que acabamos por assistir, em Angola existia, até um bom tempo, um mercado enorme informal chamado rock santeiro. Então, só para termos uma ideia, qual é a influência, quão grande é a influência que o Brasil tem e teve dentro do território angolano, fruto dessas cooperações. Então, é isso. No que diz respeito à religião, embora Angola seja, de alguma forma, maioritariamente católica e protestante, as denominações evangélicas acabaram por entrar em Angola e acabaram também por ter um espaço e acabaram por ser muito bem recebidas. Só que, com o passar dos anos, a relação dessas igrejas com o governo acabaram por ficar beliscada, muito por conta daquilo que são as questões que envolvem, digamos assim, a corrupção, desvio de divisa, ou seja, a transportação de somas abotoadas de dinheiro para o Brasil sem nenhum tipo de registro fiscal, como deveria acontecer. Então, todas essas questões acabaram, por alguma forma, beliscar muito a relação do governo angolano com as igrejas. Primeiramente, muito primariamente com a igreja Maná, não sei se vocês ainda se recordam, houve algum tipo de conflito religioso entre o governo e essa denominação religiosa brasileira, que acabou mesmo por fazer com que ela mudasse de denominação e se tornasse agora, hoje em dia, a Josafat. Passado um período, né, aconteceu exatamente a mesma coisa, bem recente já, com a Igreja Universal, vocês tiveram a oportunidade de poder acompanhar. Então, todos esses acontecimentos fizeram com que o governo angolano tomasse um posicionamento no que diz respeito às questões religiosas em Angola. A mais recente foi essa, fazendo até com que o ex-presidente brasileiro Bolsonaro tomasse um posicionamento e enviasse uma carta direta para o seu homólogo angolano, na altura e agora, João Lourenço, presidente angolano, a solicitar que recebesse diplomatas ou parlamentares brasileiros para ver se negociassem a questão a questão da religião, as questões que o Brasil estava a enfrentar aqui dentro do território nacional. Infelizmente, vocês estão acabando com o fígado de vocês. Já estamos no tempo, já estou a terminar, acho que era já para terminar, então. Não, foi um áudio paralelo. Não, pode continuar, desculpa. Mas já para terminar, então, essa foi a mais recente, o mais recente contato que Angola teve com o Brasil no que diz respeito. Pois é, então tomar remédio, você come esses negócios aí, vitamina D, você só adquire no sol. Cristina, desliga seu microfone. Minha filha, você tem que tomar, isso é no sol. É o sol que tem vitamina D. Filha da puta que ele falou assim, essa vitamina D Por favor, tem como mutar?
Potássio? Sim, estou aqui. Pode continuar, desculpa. Sim, Infelizmente. então, acontece, não tem problema. Então, como eu Sim. dizia, esses foram, de alguma forma, os últimos contactos que se teve, que se tornou mediático entre a Igreja Universal e o governo angolano, né? Pese embora o ex-presidente, o presidente emérito Jair Bolsonaro passou por Angola, no aeroporto, aqui no 4 de fevereiro, o aeroporto, ou o principal aeroporto aqui em Angola, mas nunca teve diretamente um contato com seu homólogo, o presidente de Angola, João Lourenço, né, porque não fazia parte da sua agenda. Por exemplo, tinha passado aqui por ser digamos assim, que acho que era um caminho para um outro país que ele precisava ir. Então, espera-se com a entrada, com a reeleição, desculpa, não, com a tomada de posse do presidente Lula, né, que ele venha para aqui, para Angola, está-se a criar condições que é para que, quando ele vier, as relações voltem a funcionar como era antigamente. Né? Verdade seja dita, existe uma forte relação entre o partido PT e o partido MPLA que governa Angola desde a era da independência. Ou seja, já tiveram vários presidentes, mas infelizmente em Angola a realidade é essa. Nós tivemos apenas 3 presidentes até agora, e todos eles do mesmo partido, e de alguma forma a relação entre o PT e o governo e o partido que governa Angola é muito forte, muito por conta também do viés ideológico que ambos têm. Então espera-se que de alguma forma, num futuro muito próximo, eles se encontrem, sentem aqui em território nacional. Seria de alguma forma a segunda vez que o presidente Lula viria. Então, bom, é isso que eu tinha que era para trazer para vocês um respaldo daquilo que era a África, daquilo que aconteceu no processo antes da era colonial. Não sei se falei muita coisa, se deu para aproveitar alguma coisa. Espero que tenha ficado, que tenham retido alguma coisa. E estou aqui para responder as vossas questões. Muito obrigado. Nossa, imagina. É muito bom você falar tudo isso, porque passou um filme na minha cabeça. Para quem não sabe, eu tive a honra de morar quase um ano em Angola. E eu estudei em escola angolana, em 2 escolas diferentes. Numa província, eu não morava em Luanda, eu morava na província do Lubango, um dos pontos mais altos de Angola, né? Das províncias mais altas de Angola. E, assim, uma verdadeira lembrança, né? Me recordou tudo que eu passei morando aí, um país maravilhoso que eu recomendo visitarem. Agora, provavelmente, com a questão dos acordos, com a volta, né, desse convívio com Angola, não só com Angola, mas com todos os países africanos, vai ser muito importante, as nossas conexões vão voltar, e assim, esse foi um dos temas do meu TCC, eu brinco que eu sou internacionalista hoje, um dos motivos foi eu ter morado em Angola, e isso abriu meus olhos na questão, né, do globo, de cooperação, de globalização em si. Então, eu estou muito honrada de ter você hoje aqui com a gente, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. E Prazer quem foi quiser, todo. pode falar, por favor? Pode continuar, Potássio. Não, dizer que o prazer foi todo meu de poder estar aqui com conhecimento com vocês. Nossa, foi uma honra. E quem quiser fazer alguma pergunta ou abrir o microfone para fazer pergunta, por favor. Eu agradeceria muito se vocês quiserem fazer perguntas. E, assim, é um tema que ficou muito tempo nos últimos 4 anos. Foi algo que ficou muito afastado do Brasil. Tanto que foi um dos motivos que eu estudei. Eu fiz meu TCC sobre o assunto, porque era uma relação que era muito próxima, mas devido a várias situações, a mudança de governo, a questões religiosas, políticas, no modo geral, houve esse afastamento, não só com Angola, mas com todos os países do continente africano, principalmente de língua portuguesa, né, os FALOPs, e assim, vai ser muita honra para mim poder estar aqui e voltar essa relação. O Brasil está com esse olhar de novo para Angola, para os países africanos.
e ser internacionalista nesse período agora. Então, se vocês tiverem suas perguntas, por favor, mandem. Eu vou ter a maior honra de falar, ou vocês quiserem abrir o microfone também, por favor. Bom, muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz de poder conversar com alguém que conhece, né, a realidade angolana, que teve o prazer de poder estar aqui, de poder estar inserido no sistema de ensino, né? Isso é muito bom. Quem sabe um dia também possa ter a mesma experiência que você teve aqui em Angola, estando no Brasil, poder estudar de alguma forma, né? Poder estudar nas universidades brasileiras, fazer alguma formação no Brasil. Então, seria uma honra. Sim, sim. Eu espero que você consiga. E, assim, será uma honra se você puder vir ao Brasil estudar aqui, aumentar nossas conexões, nossas relações, através das relações internacionais, que é muito importante para a gente, e é o nosso objetivo, né, com a NAPRE. E, assim, só um instantinho, se eu não me engano, o Leonardo levantou a mão, se ele quiser ligar o microfone e fazer pergunta, ou quiser Sim, que eu... tem uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor, sinta-se à vontade. Olá, boa noite a todos, boa noite a Portácio, boa noite a Leia, a todos os presentes. Bom, sou um pouquinho peixe fora d'água aqui, porque não sou de relações internacionais, sou formado em Direito, mas a área RI me encanta. E, bom, eu trabalho com direitos humanos, eu sou ativista em direitos humanos, e queria aproveitar a oportunidade de estar com você aqui, Portácio, e te fazer uma pergunta com relação a como está atualmente na Angola as questões humanitárias, como você vê o dia a dia, a questão de pobreza, desigualdade, como o governo trata disso, qual é a situação atual da Angola, porque eu particularmente não vejo tanto na mídia o pessoal citando a situação da Angola. Agora, principalmente, está em destaque os problemas de Sudão e Oriente Médio, historicamente, é uma questão complicada, mas da Angola, particularmente, eu não tenho tanta informação. Então, se você puder compartilhar com a gente, acredito que seja muito, muito interessante. Obrigado. Muito bem. Posso responder já? Vamos acumulando e respondo depois. Sim, por favor, sinta-se à vontade. Bárbara, Leia, por favor. Posso responder? Sim, por favor. Bom, eu não sei se o nosso... Se desse o nome, desculpa, porque eu esqueci. A questão dos direitos humanos em Angola, a questão da pobreza, como é que o governo trata disso? Bom, ainda existe, digamos assim, um grande índice grande índice da população a viver em zonas ou a viver de forma a viver de forma precária, digamos assim, abaixo daquilo que era considerado a linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Então, só para teres uma noção, o desemprego nos últimos anos acabou por se tornar um assunto com maior proeminência aqui em Angola, muito por conta da crise que se instalou em 2014 e das medidas que foram implementadas pelo governo para, de alguma forma, sobressair-se dessa crise. Então, as consequências foram essas. Já existia a questão da pobreza, já existia a questão da fome em algumas partes de Angola, porque as medidas que são implementadas de alguma forma não acabam por suprir todas as necessidades das populações, principalmente aquelas que vivem em zonas muito mais recônditas, muito distantes das áreas urbanas, por causa do difícil acesso que elas não têm. As vias de comunicação são praticamente inexistentes, então isso dificulta muito o desenvolvimento dessas zonas e acaba acentuando gravemente aquilo que está a questão da pobreza, da fome e, consequentemente, dos direitos humanos. Mas como é que o governo olha para isso? Digamos, o governo angolano não é muito receptível a críticas, não é muito receptível a críticas, sempre que existe algum movimento que se levanta para, de alguma forma,
lutar em favor daqueles que são mais oprimidos, no que diz respeito à questão da liberdade de expressão, né, igualdade de oportunidades. O governo olha não com bons olhos, mas tem sim feito alguns avanços para mitigar essas questões. Então, fruto é que após nós tivemos o segundo presidente de Angola, ficou no poder praticamente 37 anos. Então, ele saiu em 2017. Né? Infelizmente, ficou esse período todo. E enquanto ele esteve no governo, já existiam essas questões da pobreza, já existiam essas questões da desigualdade, dos problemas com direitos humanos, mas não se via tanto quanto se vê agora, porque hoje existe muito mais liberdade, hoje existem as redes sociais e as pessoas podem de alguma forma expor. Com a transição, com a tomada de posse do atual presidente em 2017, que foi reeleito o ano passado, o João Manuel Gonçalves Lourenço, tem evidenciado esforços. A campanha eleitoral dele foi, de alguma forma, voltada para isso, para o combate à corrupção e voltada para a diplomacia econômica. Então, tudo aquilo quanto Angola viveu na época de 2006, 2008 até 2010, digamos assim, que foi o ápice da economia angolana, está a tentar se reviver agora, que é para, de alguma forma, voltar a dar dignidade e poder de compra para as populações. Então, com as medidas implementadas, com os acordos feitos com o FMI, com as políticas de austeridade que hoje em dia se vive em Angola, que de alguma forma o cidadão acaba por sentir um impacto muito forte, as condições de pobreza acabaram por se tornar muito mais graves, porque primeiro é que Luanda concentra todas as populações, todo mundo que vem, que sai de outras partes de Angola, acaba por se concentrar em Luanda, porque era o polo mais desenvolvido, digamos assim. Então, é visível na rua, é visível nas famílias, o acentuar da pobreza, o acentuar da fome. Então, de alguma forma, triste. Existe sim, existem pessoas a viverem muito bem, existem formas de sobreviver em Angola, existem, mas a necessidade de se olhar para aqueles que não têm muito é gritante comparativamente àquelas pessoas que conseguem sobreviver. Então, eu digo que o governo tem olhado para isso, tem evidenciado esforços que é para mitigar isso, embora sejam muito, digamos assim, irrisórios, esforços muito pequenos, deveria se fazer mais, acredito eu, mas existe fome, existe de alguma forma um gravíssimo atropelo aos direitos humanos, existe sim, mas também existe vontade e políticas que é para mitigar todos esses problemas. Espero que não se faça isso só depois das próximas eleições e comece a se fazer agora. Se essa mulher me desse uma carta de recomendação. O Geraldo levantou a mão, se ele quiser fazer a pergunta dele também, ou falar algo. Sim, boa noite a todos. Espero que consigam me ouvir de forma perfeita. Agradecer aqui também a ANAPRE por terem feito nesta aula e que comportaste também, por sinal, é meu amigo. E pronto. A minha questão, não, na verdade, não seria uma questão, né? Seria um contraponto à apresentação do slide que o professor apresentou. Quando falava da Conferência de Berlim, penso que foi mal empregue o termo ascendência legal, né, a distribuição legal do continente africano. Dito isto, penso que estaremos a dar relevância jurídica à colonização, sabendo que estamos diante de uma época em que o direito internacional, sobretudo, estava ainda numa fase embrionária, e dizermos que a Conferência de Berlim for ser uma distribuição legal de África, estaremos aí em termos assim contrapontos, e dizermos que houve uma ratificação entre os Estados colonizados e para que pudessem assim, de alguma forma, dar oportunidades ou dar a primazia de exploração e de implementação de tudo que foi a colonização. Sim, sim, é assim, eu acho que a forma que Obrigado, Geraldo.
muito obrigada. Potássio? Sim, pode falar, tá à vontade. A forma que o continente africano foi dividido foi desumana. Isso daí não é inegável e, assim, é uma das consequências que, infelizmente, ainda a gente vê no continente, né, da questão, desde do que aconteceu, das guerras civis, desde Ruanda, desde os outros países, Sudão, tudo são consequência das questões coloniais, né? Então, é nítido tudo isso que Angola, os outros países passaram, que provocaram guerras civis, e é muito triste ter esse passado, mas precisamos olhar para o futuro e pensar que tudo pode ser justamente, foi imposição. E assim, e olhar para o futuro e crescer essas relações e fazer com que o continente africano se torne ainda mais relevante no mundo e fazer com que o continente africano seja enxergado como um continente de potências, que é um continente com muito potenciais, tanto populacional, por ser um continente jovem, né, pela questão jovial do continente, né, comparado aos outros, tem a natalidade muito grande, diferente de muitos países, muitos continentes, dos outros continentes, que diminuiu a natalidade. O Brasil é um deles, né? A natalidade do Brasil diminuiu muito. E a questão a gente vê a questão da própria pandemia mesmo, né? Quantos brasileiros morreram durante a pandemia, e que Angola, os outros países africanos fecharam as fronteiras rapidamente e fizeram com que a diminuição desses casos de morte tenham sido consideráveis, né? Diminuindo essa questão da doença mesmo propagar pelo país, pelo continente. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar ou alguma pergunta, por favor. Eu creio que todo mundo que... Só um instantinho, tem uma pergunta no chat. Foi sobre a colonização, a retificação que o Geraldo fez. Então, eu creio que seja isso. Se eu estou muito honrada em poder ter tido você nessa conversa. Muito, muito obrigada. E que a NAPRE venha proporcionar mais eventos como esse sobre a nossa conexão, sobre a África, sobre o continente e sobre as relações internacionais de modo geral. Muito, muito obrigada. E espero que... Feliz noite e que as nossas relações venham se prolongar nos próximos anos e que você venha ao Brasil nos visitar, viu? Muito, muito obrigada. Eu creio que seja só isso. A NAPRE agradece a presença de todos vocês. Por favor, não esqueçam de preencher o formulário para vocês receberem os certificados, a gravação. Muito, muito obrigada. Mas cadê o formulário? Cadê o formulário? Por favor, Nós por estamos favor, no ar. sim. Preencher o formulário que está no chat, se alguém puder reenviar, por favor. Obrigada pela participação de todos e nessa sexta-feira, que aqui no Brasil, em alguns estados, está bem frio. Aqui também está muito frio. Aqui está frio, em São Paulo está muito frio. E eu que não sou... Eu moro em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, então... Tá pegando um pouco o frio. Sim. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por toda a participação. Desculpa pela questão logística e tecnológica que acontece, infelizmente. E é isso mesmo, gente. Muito, muito obrigada, tá certo? É só isso. Por favor, agora pode parar a gravação. Então, Tchau. Obrigada pela